Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o vírus da imunodeficiência humana, também chamado retrovírus. Por que será que ele é chamado de retrovírus? Qual a diferença entre HIV e AIDS? Qual o grande problema da AIDS? E um ponto acho super interessante a gente conversar nesse bate-papo é se a pessoa se encontra com uma carga viral super baixa. Quais os problemas que essa pessoa pode ter na vida? Vamos lá? Bom, pessoal, existem dois tipos desse vírus, duas cepas aí diferentes, dois subtipos, o HIV do tipo 1 e o 2, mais comum no Brasil e no mundo é o HIV do tipo 1, apesar que nos exames de teste rápido é feito tanto para o tipo 1 e o tipo 2. Por que são chamados retrovírus humano? Porque ele é um vírus RNA. E para que ele assuma o comando das células dos linfócitos CD4, linfócitos T do tipo CD4, ele precisa ser um DNA para poder entrar no DNA dessas células. Para isso, ele carrega com ele uma transcriptase reversa, que é uma enzima que vai transformar o RNA em DNA, para que esse DNA possa fazer suas funções. Tanto é que a base do tratamento contra o vírus da imunodeficiência humana é antagonizar e inibir esta enzima. Se eu não tenho a enzima transcriptase reversa fazendo sua função de transformar o RNA em DNA, essa andorinha não vai fazer verão, porque ele precisa ser um DNA para assumir a função dos linfócitos T do tipo CD4. Ok? E o que é o grande problema quando eu falo em CD4? O CD4 ele é o principal maestro do sistema imunológico, da nossa defesa frente aos ataques externos. Então, a pessoa que é contaminada por esse vírus vai invadir as células do tipo CD4, esta pessoa vai ficar com seu sistema imunológico deficiente. Então, a pessoa que se contamina com o vírus da imunodeficiência humana, inicialmente o que ele vai ter é uma síndrome aguda de uma infecção viral causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. Então, nos primeiros 14 a 21 dias pós-contato, ele vai ter um padrão gripal aí, ou uma boa parte vai ser assintomático, não vai ter nem esta gripe. Esse padrão gripal, ele pode vir com exantema, e aí pode ter transtornos neurológicos. A gente vai ver quais são os achados sindrômicos do HIV nos primeiros dias aí, assim que ele cai na corrente sanguínea, não existe anticorpos para combater ele aproveita ali, ele faz a festa. Tanto é que a pessoa pode chegar para você no pronto-socorro com um quadro que faz diagnóstico, ele entra na galerinha dos monolikes, né, que o principal representante aí é o Epstein-Barr vírus, causador da mononucleose, que tem um conjunto de sinais e sintomas muito parecidos: citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, HIV, até mesmo a hepatite nas fases iniciais pode cursar com esse quadro viral. Então acaba que você elabora alguma coisa aí pensando que pode ser um citomegalovírus, uma mononucleose. Ou seja, inicialmente esse vírus caiu na corrente sanguínea, ele desenvolve um padrão viral e depois se torna sintomático por muitos anos, até que em um momento ele resolve reaparecer. É claro que esse tempo em que ele pode reaparecer está condicionado com
o tratamento que você vai realizar. Aquela pessoa que contaminou e num curto período de tempo foi diagnosticado e já entra com o tratamento, que é para sempre esse tratamento, eles chamam de coquetel, né, são os antirretrovirais. Se você faz o uso desses medicamentos, você não vai ter problema nenhum com o vírus da imunodeficiência humana. Você não chega nem a desenvolver a SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida humana, que é a doença, a AIDS. O que é a diferença entre eles? O HIV é o vírus que apresenta um padrão gripal. Essa gripe vai repassar, autolimitada, assim como todos os vírus. Vai entrar num processo de latência. Em determinado momento, esse vírus pode aumentar sua replicação viral, acometer a função do CD4, que é a nossa célula de defesa, e aí você vai ter um padrão de manifestações no corpo de doenças oportunistas. Não existe uma clínica específica para a síndrome da imunodeficiência, para a AIDS. Existe um grupo de doenças que vão aproveitar que esse CD4 está diminuído e vai ter a clínica. Existe algumas manifestações mais características. A candidíase, a cândida, vai ser super oportunista aí. O pneumocystis carinii, né, com uma pneumonia extremamente atípica, mas que é uma pneumonia que vai cursar com uma tosse seca, super arrastada, mas diferente da atípica por micoplasma, por clamídia. Essa atípica é uma atípica progressiva. Quando esse paciente chega para você, muitas vezes ele já está com uma saturação super baixa, uma pneumonia oportunista pelo pneumocystis carinii. Então, quando eu falo em infecção por vírus HIV, ou seja, né, HIV já é o vírus da imunodeficiência, quando você está contaminado pelo HIV, você tem uma sequência aí que a gente vai falar. Então a gente vai apresentar os sintomas, depois nós iremos falar sobre como se faz o diagnóstico e em seguida como é realizado o tratamento. De forma que ocorre a transmissão, desenvolve uma síndrome respiratória aguda em torno de 2 a 3 semanas. Essa pessoa se recupera, ocorre a seroconversão, IgM e depois IgG. E a partir dali ele vai cronificar, manter-se assintomático até o momento que, no mundo de hoje, com os recursos que tem, aquela pessoa que resolve abandonar o tratamento e que as doenças oportunistas invadem esse corpo e leva ao óbito. Então as manifestações clínicas da síndrome aguda do HIV tem as manifestações gerais, febre, uma faringite, uma linfadenopatia, uma cefaleia, essa dor retroorbitária, dores no corpo, nas articulações, uma letargia, pode ter perda de peso, perda de apetite, náuseas, vômitos e diarreias. As manifestações neurológicas, lógico, isso aqui é uma situação mais grave, né? Uma meningite, uma encefalite, uma neuropatia periférica, uma mielopatia. E as dermatológicas, que seria, né, o exantema eritematoso, né, máculo papuloso, que não coça, não tem prurido, e que isso tudo desaparece aí, né, com o tempo e se torna sintomático. Esse vírus ele se recolhe e segura a onda. Essa síndrome do tipo monolike são um conjunto de sinais e sintomas: febre, adenomegalia, odinofagia, linfocitose, com presença dos linfócitos atípicos mais voltado para a mononucleose, mas enfim, um conjunto de sinais e sintomas em que toxoplasma,
citomegalovírus, HIV, hepatite B, Epstein-Barr vírus, todos eles têm como característica esse padrão sindrômico viral de início. O Epstein-Barr começa com essa clínica, o citomegalovírus também com essa clínica. A partir daí, ele entra numa etapa assintomática. Quando não é tratado, em torno aí de 10 anos, o vírus reaparece e começa a ter, né, os oportunistas aí, as doenças oportunistas. Esse quadro aqui eu achei ele muito importante. Qual que é o primeiro marcador, o primeiro achado laboratorial para falar o seguinte: opa, tem esse vírus na corrente sanguínea? O RNA viral, PCR viral. Então, ele já está presente desde a primeira semana. Depois da primeira semana, existe esse marcador, que é o P24, que está a partir da segunda semana, que hoje é o mais utilizado do teste de ELISA de quarta geração. O teste de ELISA hoje já se encontra na quarta geração de recursos, então se utiliza o P24, só que esse é um exame serológico, a gente vai falar muito bem sobre isso, para diferenciar o que é o teste rápido, o que é a serologia. No caso da serologia, IgM e IgG. Percebe-se que entre a terceira e a quarta semana, né, de contágio é que vai ter marcadores de IgM aí presentes. Bom, sobre as possibilidades de se contrair o HIV por um ato de exposição, a transfusão sanguínea é a forma, né, com maior precisão. Nossa, recebeu sangue de uma pessoa portadora de HIV, não tem escapatória. A partir daí, pelo contato sexual, o coito anal é o que mais aumenta o risco. O coito pênis-vagina, existe um risco bem menor, numa proporção de 8 para 138. Isso aqui, né, é um risco baseado em porcentagem de exposições. Enfim, tá aí principalmente transfusão sanguínea e coito anal. Aqui está algumas das doenças, acho que são 26 doenças, que podem aproveitar daquele momento em que o CD4 está super baixo, porque a carga viral está muito alta e está rebentando com o CD4. CD4 é o nosso maestro do sistema imunológico aí, e nós teremos alguns agentes oportunistas. A candidíase é o importante, o top of mind oportunista aí. Aqui tem uma lista de todos eles, a gente não vai falar sobre eles. Enfermidade por citomegalovírus, encefalopatia pelo HIV, o vírus acomete o sistema nervoso e tal. Só que nós vamos discutir sobre dois importantes, porque estão presentes no dia a dia na clínica. Uma neumocistose, desculpa. Essa neumocistose é uma infecção oportunista pelo pneumocistis, aonde essa pneumonia pode chegar para você no pronto-socorro. Uma pessoa que não soube que se contaminou pelo vírus do HIV, né, pelo HIV, tem que parar de falar vírus HIV, porque vírus é vírus, HIV é vírus da imunodeficiência humana. Força do hábito. Então a pessoa não sabe que se contaminou pelo HIV e com isso ele apresenta para você com uma história de uma tosse não produtiva, febre, falta de ar. E como se tornou um quadro mais arrastado, nada muito agudo, essa pessoa pode até ter demorado procurar o pronto atendimento e pode chegar aí que já com uma fadiga marcada, uma saturação super baixa. A ausculta desse paciente pode ser normal. Por que essa ausculta dessa neumocistose é normal? Pode estar normal. Porque como o CD4 está tão baixo, não ocorre briga entre o sistema imunológico e o vírus.
Então o vírus vai ocupar o pulmão de boa, não vai ter ataque. Hoje, quando se discute muito aí, só um comentário de 2 minutos, quando se fala da cloroquina, né, como tratamento aí para o Covid, o que a cloroquina faz é exatamente isso. Ele diminui um pouco a atividade do sistema imunológico para atacar menos o pulmão. Porque sabe-se que o vírus do Covid, ele tem tropismo pelos monócitos presentes nas células dos alvéolos, né, as células alveolares. Então acaba que o sistema imunológico ataca tantos alvéolos que rebenta com o parênquima pulmonar. Ou seja, então você toma um medicamento para mediar essa imunologia aí. Aqui já não tem CD4, então a ausculta pode ser normal. E aqui faz diagnóstico diferencial com tuberculose também, essa neumocistose. O achado radiológico seria um padrão vidro fosco. Esse vírusinho vai, né, habitar de boa, tranquilo, na tomografia. E o tratamento aí, só para completar nessa sequência, sulfa mais trimetoprim por, né, 21 dias. 21 dias? Exatamente. Existe a outra doença que a gente quer falar sobre a neurotoxoplasmose. É uma infecção também oportunista pelo toxoplasma. Acomete, o nome já está falando para mim, neuro, né? O toxoplasma vai invadir o sistema nervoso central e a clínica que esta pessoa pode chegar para você é uma manifestação focal com uma hemiparesia. Dá-se a impressão que essa pessoa sofreu um acidente vascular encefálico focal e a comprometeu, né, hemicorpo. E isso devido a essa neurotoxoplasmose. Isso ocorre quando os níveis de CD4 já está menor de 200, ou seja, os níveis de CD4 está baixíssimo. E no caso, laboratorialmente falando, vai ter IgG para toxoplasma e uma contagem de CD4 muito baixa, falando a favor, lógico, do HIV, ajudando o toxoplasma, uma dupla dinâmica aí. Se eu solicitar uma tomografia, o achado característico seria essas imagens em anéis. Parece que tem uns anéisinhos, tá vendo? Isso aqui é característico do toxoplasma desenvolver nessa neurotoxoplasmose. Sobre transmissão materno-fetal, sempre muito questionado, é pouco provável que ocorra transmissão materno-fetal se a carga viral está a menos de 1000 cópias. E é extremamente improvável quando tem menos de 50 cópias, que a gente fala que está indetectável. Ou seja, tem menos de 50 cópias do vírus a cada ml. É quase que indetectável aí. Bom, em ninhos menores de 18 meses... Agora a gente vai fazer uma pausa. Falamos então da clínica. Você agora já sabe diferenciar o que é HIV e o que é AIDS. HIV é o vírus que promove um quadro viral, assim como citomegalovírus, assim como Epstein-Barr, assim como hepatite. Vai aparecer ali 14, 21 dias. Pode acompanhar com exantema, pode ser só assintomático. E depois a AIDS vai ser devido ao oportunismo de outras doenças, devido o CD4 que tem, né, o HIV tem tropismo pelos os linfócitos T do tipo CD4. Agora, como que é feito o diagnóstico? Bom, nós vamos falar de 3 principais laboratórios, né, de exames. O teste rápido, que faz aquele furinho e vai buscar o PCR viral. Pum, espetou. Você tem para avaliar a carga viral, ou seja, você vai olhar a carga viral, a quantidade desse vírus no sangue. Você tem os testes serológicos, que é o teste de ELISA de 4ª geração, que é o P24. E você tem o teste que agora vai ficar muito feio para mim, que eu esqueci o nome dele, Western Blot,
É isso? Western Blot, que é o Western Blot, Western Blot, que é o teste que tem atualmente, que se utiliza com mais frequência, que tem a maior especificidade para o diagnóstico do HIV dentro dos testes serológicos. O teste de ELISA é extremamente sensível. Vocês viram lá naquele quadro inicial, 2 semanas aí já tem o P24 na corrente sanguínea, e através do teste de imunofluorescência é possível perceber esse P24 na corrente sanguínea. Então, ou seja, decora aí, nós temos o teste rápido, nós temos o exame para avaliar a carga viral, que é um exame importantíssimo para o segmento. Nós temos como avaliar, claro, os níveis de CD4. E nós temos os serológicos, que não se usa com frequência, que é o teste de ELISA e o teste do Western Blot. Ou seja, como funciona isso daí? Se é uma criança menor de 18 meses, não se utiliza os testes virológicos. Eles não são úteis. Então, nesse caso aqui, os testes de serologia, não utiliza os testes de serologia, utiliza os testes virológicos. A serologia IgM, IgG não é bom para investigar em menores de 18 meses. Ou seja, aquela criança que a mãe era portadora de HIV e você vai fazer um acompanhamento nessa criança, você vai avaliar a carga viral, o PCR desta criança, vai monitorar de forma frequente aí. Então vamos fazer um esqueminha para entender melhor isso aí. Vamos levando o slide para não estender muito a aula. Então os métodos de diagnóstico no Paraguai, o mais utilizado é a quantificação do RN viral plasmático, o PCR, para o vírus da imunodeficiência humana. Para crianças não é recomendado o ELISA P24, esse teste não é utilizado em casos menores de 18 anos. Então, como funciona para fazer o diagnóstico em menores de 18 anos? Vai fazer o PCR viral, a primeira amostra 14 a 21 dias. Se deu positivo, confirma com uma nova amostra. Se deu outra carga, outro PCR viral positivo, está infectado. Se no segundo teste deu negativo, você vai fazer um novo teste. Assim como se deu negativo no primeiro, você vai fazer um novo teste. Se caso daquele que veio negativo deu positivo já no terceiro teste, aqui está seguindo esse algoritmo, você vai ter que confirmar mais uma vez. Se no primeiro teste deu negativo, no segundo teste deu negativo no segundo mês, vai fazer o acompanhamento desse PCR viral entre o quarto e o sexto mês de novo. E caso apresente positivo nesse quarto a 6 meses de novo, você vai cair nesse algoritmo e ter que fazer mais uma vez. Então, ou seja, você vai ter que fazer um segmento mesmo da criança que deu o PCR viral negativo até o segmento aí, com 18 meses, que você pode fazer a serologia, que é um teste mais sensível e depois específico. Bom, então é isso. Para maiores de 18 meses, ou seja, maiores de 18 meses em diante, nós temos o teste rápido e o teste de ELISA, que é o P24, e nós temos esse Western Blot e a carga viral plasmática. Como funciona tudo isso aí? Qual que seria a sequência que deve ser realizado em um adulto? Bom, o adulto ele teve contato sexual sem prevenção e desconfia ou ficou sabendo, enfim, ele procura por medo de ter se contaminado, afinal teve um contato sem prevenção. Ali, nos centros especializados que fazem esse teste, vai fazer o teste rápido. Se esse teste rápido deu positivo,
ele vai entrar vai iniciar o tratamento já com 28 dias. A gente vai falar quais são os tratamentos. A gente vai usar 2 inibidores da transcriptasa reversa e um inibidor da integrasa. No caso, 28 dias. Se ele deu negativo no primeiro exame, de todo jeito, 30 dias depois, ele vai repetir ou fazer outro teste rápido. Se deu negativo no primeiro e deu positivo no segundo, pô, fiquei na dúvida nisso aí. Vamos para a serologia. Qual que é o exame serológico que a gente vai fazer? O ELISA, o P24. O P24 deu positivo, ele tem uma sensibilidade muito alta, mais de 90%, mas tem uma especificidade baixa. Então nós vamos ter que confirmar com o teste foda, super mega específico, que é o Western Blot. Então a gente aprendeu o primeiro segmento. Negativo no primeiro, positivo no segundo, positivo no ELISA e positivo no Western Blot. Cara positivado para o vírus da imunodeficiência humana. Se ele deu positivo no primeiro teste e positivo no segundo teste, esse também já está feito o diagnóstico, não tem necessidade de fazer serologia atualmente. Deu positivo nos 2 testes, esse paciente, né, já deve ser encaminhado para iniciar um tratamento antirretroviral, né, seguindo os protocolos e as recomendações do país. Se esta pessoa... Bom, aí terminou. 2 testes, 2 positivos ou 2 com dúvida se deu o primeiro positivo e o segundo negativo, ou o primeiro negativo e o segundo positivo, independente. Se houve dúvida diagnóstica nos 2 primeiros testes rápidos, a gente vai para os testes serológicos. Bom, e para que mais que serve os testes serológicos? Seguinte, quando a pessoa foi diagnosticada com HIV, ele vai entrar com o tratamento antirretroviral. Antes de iniciar o tratamento, ele vai fazer uma dosagem de CD4 e do PCR viral. E vai iniciar o tratamento. Durante esse tratamento, ele vai fazer a serologia. Ele vai acompanhar, né, com essa serologia. Porém, essa serologia não é feita com frequência. O que é feito com frequência para não ficar dosando esses testes? Você faz simplesmente a carga viral e o PCR. Só que o PCR também acaba se tornando inviável. O que se vai fazer durante o segmento é a carga viral. Se essa pessoa estiver com uma carga viral menos de 50 mil ou uns níveis de CD4 maior a 350, essa pessoa não precisa ficar fazendo acompanhamento com frequência aí, né? Muito menos algum teste serológico. É porque os testes serológicos vai até a confirmação do tratamento da doença. Então, beleza, a gente já falou, né, o diagnóstico e vigilância do laboratório, né, a questão do teste de ELISA. O mais utilizado é o teste de detecção antígeno P24. Tem uma sensibilidade de 99,5%. E caso o ELISA dê positivo, eu preciso de um exame mais específico, no caso o Western Blot, né, esse nome graças ao cara que descobriu ele aí. E esse teste tem uma especificidade muito alta. Algumas recomendações. Quando o CD4 está abaixo de 200, é interessante iniciar um tratamento preventivo para o micobactério ávion. Para diagnosticar os pacientes que acabam-se de diagnosticar com HIV, eles devem realizar um reconto de CD4, né, logo no momento, depois 3 meses, 6 meses e em seguida aí sempre fazendo esse acompanhamento. Então, quando foi feito, a pessoa que acabou de ser diagnosticado com HIV, ele tem que fazer esse segmento do CD4 no diagnóstico, 3 e 6 meses. Sobre os recontos de linfócitos CD4, se esses níveis estão menor do que 200, esta pessoa tem alto risco para desenvolver infecções pelo pneumocistis. E quando se encontra menos de 50 mil de CD4,
né, menos de 50, né, unidades litro, micro, não sei essa. O que significa esse aqui? Sei lá, menos de 50 e menos de 200, fica por aí. Esta pessoa tem um alto risco de padecer de citomegalovírus, né, o Mycobacteria avium, Toxoplasma gondii. Então, uma pessoa que está com esse reconto de linfócitos T do tipo CD4 menos de 50 tem esses riscos aí. E sobre o tratamento, quando se fala em mulheres grávidas infectadas com HIV, é interessante fazer o uso da zidovudina desde o início do segundo trimestre até o momento do parto, e o recém-nascido durante as primeiras 6 semanas de vida com zidovudina. Sobre o segmento, então como que ocorre aí? Ao início do tratamento vai fazer CD4 e carga viral. 2 meses após o início do tratamento vai repetir esses exames. 6 meses é esperado que essa carga viral já esteja menor do que 40 cópias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se o paciente encontra com uma carga viral de menos de 40 cópias ou um CD4 acima de 350, não é necessário realizar novos testes. Segmento somente com PCR viral, a carga viral a cada 6 meses. Bom, o tratamento antirretroviral nos adultos atualmente é o tenofovir e o lamivudina, associado com o dolutegravir. Pode ser que ainda no Paraguai utiliza o efavirenz ainda como essa opção inicial para o tratamento com HIV. Qual a vantagem do dolutegravir para o efavirenz? Bom, menos efeitos adversos, tá bom, pessoal? Menos problemas de efeitos adversos aí. Só mais algumas coisas, isso aqui é importante. Tenofovir, que é um inibidor da transcriptase reversa, com o lamivudina, que é outro inibidor da transcriptase reversa, e um inibidor da integrasa, que é outra proteína que vai junto, né, junto com o vírus. O vírus tem sua capa viral, lá dentro ele carrega o seu RN, a transcriptase reversa, a integrasa e um outro componente que me fugiu da cabeça agora. São 3, ele anda com um pacotinho de recursos para ele. Então os medicamentos, o que eles fazem? Eles inibem a transcriptase reversa, que é a enzima que transforma o RNA em DNA, e inibe a integrasa, que a integrasa é que vai integrar o DNA viral ao o DNA dos linfócitos T. Então se ele compromete antagonizando essas funções, você diminui a chance desse CD4 sofrer ataque desse vírus. Tirando o CD4, ele não tem tropismo por outra célula, não. Bom, se é uma pessoa adulto com disfunção renal, tem que substituir o tenofovir pelo abacavir, ok? Que também é da mesma família. E se é um paciente, isso aqui foi questão de prova de uma das provas do Revalida aí, anterior, né? O último foi em 2017, aonde o paciente que chegou a procurar o atendimento e ele já foi diagnosticado com HIV e com tuberculose de cara. Pum! Qual que era o tratamento inicial dele? No caso, como ele vai ter que fazer o tratamento com rifampicina para o tratamento da tuberculose, a rifampicina promove muita interação. É um problema sério. Então, nesse caso, pacientes com tuberculose, vale destacar que se a pessoa chega com tuberculose e com HIV, tem que tratar primeiro durante uns 2 meses, né, a parte bactericida da tuberculose e depois entrar com o tratamento, né, antirretroviral aí. Nesse caso, o paciente que tem tuberculose e HIV vai colocar o efavirenz no lugar do dolutegravir. Beleza, pessoal? E a grávida? Bom, a grávida, o tratamento dela segue o mesmo pilar, 2 inibidores da transcriptasa e um inibidor da integrasa. O que muda é que vai adicionar o raltegravir, de grávida, né? Raltegravir, no lugar do dolutegravir ou do efavirenz. Beleza? E aqueles que estão com o cu na mão.
ele deve iniciar o tratamento pós-exposição, independente se o teste rápido foi positivo ou negativo, por 28 dias, com o mesmo tratamento, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, durante 28 dias, seguindo as mesmas preocupações aí. A profilaxia pré-exposição, isso é algo bem recente, é aquela pessoa vida louca, que não tem um pingo de juízo e que tem né, faz sexo sem prevenção e fala, não tô nem aí, mas eu queria me prevenir pelo menos um pouquinho. Existe hoje uma profilaxia pré-exposição, não é pós-exposição, fazendo uso do tenofovir e desse medicamento que é o entricitabina, que são 2 inibidores da transcriptasa reversa. Se essa pessoa tem disfunção renal, é interessante substituir o tenofovir pelo abacavir. Beleza, pessoal? Aqui um slide do um material do Medcel, todos os créditos a eles, sobre alguns efeitos adversos. O tenofovir a gente já falou, principalmente a insuficiência renal aguda. Pode desenvolver uma desmineralização óssea. O dolutegravir, existe algumas interações com anticonvulsionantes, e também rifampicina e metformina. A zidovudina, para anemia da medula, lipodistrofia, zidovudina já nem o medicamento já menos utilizado. O efavirenz, alteração do sono, psicose e depressão, e os inibidores da proteasa pode desenvolver aí também a lipodistrofia e alterações da glicose e dos lipídios. Bom, pessoal, e a recomendar qual que seria o tratamento inicial para ninhos? Seria 2 inibidores da transcriptasa reversa análogo do nucleotídeo e 1 inibidor da transcriptasa reversa não análogo do nucleotídeo aí. Esse é o combo para crianças, tenofovir, lamivudina e efavirenz, são algumas opções aí para crianças. Tá bom, pessoal? Então é isso, desculpa aí a desmineralização. Valeu!